Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como vocês estão passando esse finalzinho de ano? Como estão sendo as intenções, seus sonhos, né? Que ainda vão acontecer e que já estavam programados, que ainda não concluíram. Espero que vocês estejam conseguindo organizar tudo, tá certo? Eu vim falar hoje sobre a vida familiar. Nós estamos falando, somos 5 pilares para a gente ter o equilíbrio em nossa vida. Primeiro eu falei sobre a vida espiritual, a vida sentimental e agora eu vou falar sobre a vida familiar. Como é importante a gente ter uma família, uma base sólida, não é? A família, não importa o formato da família, porque hoje em dia a gente tem vários estilos de família, não importa o formato. O importante é o afeto. Você ter afeto, você ter amor, você ter uma unidade familiar, é a base de tudo. Porque não importa, a gente pode ter um cargo maravilhoso no trabalho, a gente pode ser um CEO, um empresário conceituadíssimo. Se a sua vida familiar for um caos, logo, logo, a própria pessoa estará em ruínas, porque nós precisamos ter uma base unida, uma base sólida, uma família feliz. Não que precisa ser perfeita, mas que a gente saiba que ali é o nosso local, onde a gente possa ser a gente mesmo, onde a gente possa conversar, onde a gente possa amar um ao outro, mesmo nas diferenças, certo? Então, eu vou falar um pouquinho a família. Família é o núcleo que te chama pelo nome. Então, na sua casa, todo mundo sabe quem você é. A gente não precisa usar máscaras, né? Porque às vezes as pessoas são de um jeito na rua e em casa são completamente diferentes. Então, nós na nossa casa somos conhecidos por quem nós somos, não pelo nosso carro, não por um trabalho. Então, assim, na nossa casa, nós não precisamos provar nada para ninguém, porque nós somos o que somos e acabou, não é verdade? Então, assim, como é importante a gente ter um afeto na família, a gente dialogar. Hoje é tão difícil ter o diálogo, né? Cada um procura seu espaço, seu cantinho. Então, assim, tentem ser família na sua casa. Tentem ser um exemplo, porque assim, a gente às vezes quer, não, façam isso, façam aquilo, não, a gente tem que ser o exemplo para a nossa família e entender que por onde a gente for, a gente sabe que tem um local esperando para a gente para voltarmos, para ser quem somos nós. Às vezes nós fazemos planos, queremos viajar e nos programamos de tudo. Aí passa o tempo, a gente está na viagem, mas chega, passando os dias e já tem vontade de voltar para casa, não é mesmo? Voltar para nós, voltar para o nosso cantinho. E assim é a união da nossa família, é a base de tudo, não é verdade? É importante nós termos, assim, um afeto pela nossa família. Nós casamos, nós saímos de casa, mas nós temos uma base familiar que ficamos, uma ligação que a gente possa dar, uma visita semanal, um encontro, né? E assim, qualquer coisa que você veja que vai unir você com o seu familiar. E no dia a dia da nossa casa, que possamos pedir a Deus sabedoria e a Maria discernimento para vivermos uma vida familiar em paz. Porque o nosso mundo pode estar um caos lá fora, mas nós sabemos que temos o nosso lar como um cantinho, como um aconchego para a gente chegar e dizer: não, aqui eu sou eu mesmo, aqui eu posso fazer e falar como eu quiser. Não é verdade? Às vezes a gente deixa as melhores louças, os melhores forros de cama para uma visita, mas a gente precisa entender que todo mundo que mora com a gente é especial. O melhor copo, o melhor talher, o melhor forrinho de cama, o melhor, tudo de melhor a gente tem que ter para quem convive conosco. Não é verdade? Não só para visita, com certeza, mas que saibamos ser afetuosos com os nossos familiares. Tá certo, meus amores? Esse foi um pouquinho da vida familiar. Eu vou entrar também, logo em seguida, na vida profissional. A vida familiar foi mais sucinta, porque nós sabemos que família é a base de tudo. E eu vou falar um pouquinho também, em sequência, sobre a nossa vida profissional. Há pessoas que
que vivem em certos trabalhos que não condizem com o que elas querem, que esperam sempre a sexta-feira para ser felizes. E nós precisamos entender que todo dia é um dia de celebrar a nossa vida, que nós precisamos estar bem todos os dias, né? Precisamos estar trabalhando, sermos profissionais em locais que sejam gratificantes também para nós, não porque nós só precisamos de dinheiro. Então, assim, antes de mudar de seu emprego, falando sobre a vida profissional, mudar de emprego, carreira, vamos fazer umas perguntas. O que realmente você gosta de fazer? Que rotina eu quero ter? Quanto eu quero ganhar? Porque é muito importante, antes de a gente cair de cabeça em certos trabalhos, nós fazemos essas perguntas. Eu vou repetir. O que eu realmente gosto de fazer? Que rotina eu quero ter? Quanto eu quero ganhar? Porque a gente tem que lembrar que todos os dias a gente vai trabalhar. Vai aparecer trabalho. Então, se for um trabalho que você odeia, imagine como vai ser o seu dia a dia. Não é verdade? Nós temos que entender que o trabalho é a nossa realização pessoal. Todo trabalho cansa, até o prazeroso, mas o prazer cura o cansaço. Se você está trabalhando em algo que você não suporte, como vai ser? Você vai ter uma vida péssima. Então não pode. Mesmo que no momento você esteja trabalhando em um local desagradável, você tem que se programar, se organizar para sair desse trabalho e buscar outro trabalho. Bem, nós não podemos sair do trabalho atual do nada, porque você tem que ter compromissos a cumprir. Então, assim, jamais rompa o seu trabalho sem planejar, não é verdade? Então, assim, analise bem as situações, se você consegue fazer, né, essa mudança agora, mas se não, tente assim, tornar prazeroso, nem que seja um pouquinho, aquilo que você está vivendo hoje, sendo grato a Deus. Porque com oração e ação, você vai conseguir um trabalho melhor. Então, nós temos que ter uma base familiar boa para sermos pessoas saudáveis mentalmente e assim podermos conquistar nossos projetos de vida, principalmente o profissional. Porque tudo é uma base familiar, um bem-estar espiritual, uma vida sentimental equilibrada. Assim a gente consegue uma vida profissional show de bola, não é verdade? Então, eu separei aqui umas perguntas. Se a gente quiser crescer, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa compartilhar o que ensinamos, a gente precisa comunicar o nosso valor, precisa procurar pessoas que nos orientem, que estejam mais acima da vida profissional do que a gente está querendo, não é verdade? Precisamos participar de projetos para nos organizar melhor e buscar nos aprimorar e nos certificar com propósitos. Não, eu quero fazer isso, sim, mas isso aqui vai te levar aonde? Isso aqui eu vou fazer por quê? Entendeu, minha gente? Então a gente precisa ter muita consciência do nosso dia, da nossa vida, da nossa estrutura, certo? Dos nossos 5 pilares da nossa vida, para que possamos ser seres humanos melhores. O que a gente tem vindo por aí foi muita loucura no mundo, mas se a gente fizer a nossa parte, a gente vai ajudar outra pessoa a fazer a parte dela. E assim vamos ter seres humanos melhores e vamos ser pessoas melhores. Entende? Então eu quis trazer um pouquinho de dicas, de situações da nossa vida sentimental, familiar. A espiritual foi a primeira, em sequência foi a sentimental. Falei um pouquinho sobre a vida familiar, que é a nossa base, e um pouquinho da vida profissional. Não desista dos seus sonhos, busque melhorar a sua vida profissional, mas com calma. Veja qual aptidão você tem, o que você quer realmente fazer, o que é que eu gosto de fazer, que rotina eu quero ter, quanto eu quero ganhar, para você se organizar, se estruturar e ter uma vida familiar, uma vida sentimental, espiritual e uma vida profissional excelente.
principalmente profissional, tá certo? Espero ter ajudado vocês, tá bom? Nunca desista dos seus sonhos e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, meus amores. Deus abençoe, viu?